Boa noite, pessoal. Acho que a gente está ao vivo já. Coisa boa, mais uma vez aqui com vocês, ao vivo, nesses nossos estudos. Esses estudos que nós estamos fazendo da Revista Espírita, não é? Já sei, vocês vão perguntar pela Ana. A Ana começou o curso de formação mediúnica e aí ela fica coordenando o curso de formação mediúnica. Então, hoje está apenas eu e a Flor. A Flor é a responsável pela transmissão. Ela vai já colar nos grupos o texto de hoje. E a gente vai poder começar o texto, tá bom? Nosso estudo da Revista Espírita, que ocorre todas as terças-feiras, sempre às 19h30. Então, o objetivo desse estudo é familiarizar as pessoas à Revista Espírita, ao estudo da Revista Espírita, fazendo com que desperte o interesse das pessoas pelo estudo da revista, que é a grande obra, né? A grande obra de Allan Kardec. Ele produziu 12 volumes inestimáveis. É um conhecimento maravilhoso, né? Nós termos acesso a esse tipo de informação é uma bênção. A gente saber que a gente tem toda essa informação aí. Eu estou só esperando vocês chegarem, esperando a Flor me avisar aqui quando é que eu posso começar, quando ela tiver colocado os textos nos grupos, porque nós temos vários grupos de WhatsApp. Aí, quando a gente usa esse programa, eu tenho uma limitação de não poder estar acompanhando tudo tão de perto. Então, eu quero que vocês me perdoem, eu vou estar pronto. Olha aqui, a Flor já está tentando aqui colocar nos grupos aqui. Deixa eu tentar ver aqui também como é que vai ficar. Pouquinho aqui mais. Olha só, a Flor está aqui. Pronto. Olha aqui. Já estamos ao vivo. Não é isso, Flor? Oi, Nelminha, boa noite. Eu não estou vendo todo mundo que está dando boa noite, não, mas a Nena, estou vendo, a Flor acabou de colocar aí que está ao vivo. Cleonice dando boa noite. Está todo mundo aqui online. Opa, meu amigo Roger. Vejam que agora eu consigo ver vocês. Márcia, boa noite. É isso aí, Márcia. Estamos juntos. Eu vou tentar aqui. Célia, boa noite, Célia. Célia Mota. Lenira está sempre acompanhando os estudos conosco. Mundinha, boa noite, Mundinha. Vocês estão vendo aí que a gente agora está conseguindo colocar as fotos de vocês? Ana Guiar. Vou ver se eu consigo entrar aqui e ver o que está acontecendo. Eu estudo da Revista Espírita, né? Como vocês sabem, né? Nosso estudo aqui das quartas-feiras. Deixa eu ver aqui se eu consigo acompanhar. Opa, estou tentando aqui. Vamos ver. Já estamos aqui online. É isso aí. Só um minuto, gente. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para a gente dar início, para poder... Boa noite, pessoal. Vamos lá fazer a nossa prece para que a gente possa iniciar
esse estudo, rogando o amparo dos bons espíritos. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos que nos ilumine, que nos ampare, que nos fortaleça. Que possamos entender o estudo desta noite, que possamos compreender, assimilar e colocar em prática em nossas vidas. Fica conosco, hoje e todo sempre. Que assim seja. Então, pedir só um minutinho aqui a vocês, que eu estou tentando abrir aqui o estudo, que eu queria ver se eu conseguia acompanhar junto com vocês as colocações. Vamos ver. A Flor podia já... Olha aqui. Eu estou vendo todo mundo. Opa, aqui. Pronto, estou aqui. Estou vendo, a Flor acabou de colocar. Pera ainda. Está ao vivo. Pera ainda. Se dando boa noite. Está todo mundo aqui online. Opa, meu amigo Rosa. Só um minutinho aqui para vocês que eu estou tentando abrir. Pronto, agora eu acho aqui que está dando certo. Já vi que o Marquinhos chegou, a Magda, o Fabiano. Agora eu acho que eu estou conseguindo acompanhar quem está aqui. Daniel Tavares. Eu acho que agora eu estou conseguindo. Tá, gente? Estou conseguindo aqui. Boa noite, Daniel. É isso aí. Então vamos começar o nosso estudo desse texto bem importante para todos nós. Tá certo? Deixa eu abrir aqui. Opa, deu. Caiu aqui. Arrumar aqui. Pronto, a Flor está colocando aí o texto. Então, nós vamos ler a Revista Espírita de 1860. São os ditados espontâneos. Essas são as comunicações lidas na sociedade. O que seriam essas comunicações lidas na sociedade? Como é que a gente tem que entender essa descrição que é feita aqui? É o seguinte. A Sociedade de Paris... A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, que é presidido por Allan Kardec, ela tinha dois momentos. Primeiro, eles traziam os assuntos da semana, os chamados assuntos vinculados ao próprio grupo, né? Admissão de pessoas, participação de pessoas. E depois disso, tinha os estudos. Sempre que a gente olha lá estudos, está se falando de estudo com os espíritos. Então, o que é que acontecia? Havia os estudos que eram evocações, quando se evocava determinado espírito para que ele pudesse vir falar sobre algum tema, explicar alguma coisa. Esses eram os estudos. As evocações. Haviam as comunicações espontâneas, que era quando os espíritos, por livre iniciativa, vinham falar sobre um tema que era do seu interesse, eram as comunicações espontâneas. Sempre houve um espaço para essas comunicações espontâneas quando o espírito decide sobre o que quer falar, não é? Mas havia também as comunicações que eram feitas em casas. Elas eram recebidas em casa e eram lidas para todo o grupo, né? O grupo lia essas comunicações. Com o passar do tempo, a quantidade de comunicações que eram recebidas em casa aumentou tanto que o Kardec teve de tomar como medida para poder fluir, digamos assim, né? As comunicações eram entregues a uma equipe, essa equipe analisava e só eram lidas aquelas que tinham mais importância. Então, vocês vão ver que essas aqui são comunicações lidas na sociedade. Essa comunicação lida na sociedade foi recebida em casa, trouxe para a sociedade aprovou. Vocês vão ver que essa comunicação ela foi feita
ela é ditada por um espírito familiar. Vocês vão ver que estão assinando a tua filha. A assinatura do espírito é apenas esse. Tua filha. O médium é o senhor Pechet. Meu francês não é muito bom. Não estou com meus amigos aqui que entendem de francês, né? Que a Ana não está aqui, Verônica não sei se está online para corrigir a minha pronúncia. Mas vamos supor que seja o senhor Pechet. Aí o que eu queria que vocês prestassem bem atenção? Ela foi recebida em casa, a assinatura é tua filha, vocês vão ver que não tem nada nela que a gente possa dizer, olha, isso aqui dá para identificar ou não. O que importa basicamente é o conteúdo. E amigos, olhem a profundidade dessa comunicação. Vamos acompanhar a leitura e depois vocês vão fazendo as perguntas, eu vou fazer algumas colocações, tá bom? A Flor já colocou aí, vocês já têm o texto em casa, receberam nos nossos grupos, Facebook, né? Mas vamos acompanhar a leitura. Abril de 1860, ditados espontâneos e dissertações espíritas, comunicações lidas na sociedade. Meu amigo, não sabes que todo homem que segue a via do progresso tem sempre contra si a ignorância e a inveja? A inveja é poeira levantada por vossos passos. Vossas ideias revoltam certos homens porque não compreendem ou abafam o orgulho, o clamor da consciência que lhes chama. Desculpa, que lhes clama. Aquilo que repeles teu juízo lembrará um dia. É a mão que Deus te oferece para retirar do lodaçal onde te lançaram as paixões. Escuta por um instante a voz da razão. Pensa que vives no século do dinheiro, onde o ex domina, que o amor às riquezas te resseca o coração, carregando a consciência de muitas faltas e mesmo de muitos crimes que serão confessados. Homens sem fé, que vos dizeis hábeis, vossa habilidade vos levará ao naufrágio. Nenhuma ajuda vos será oferecida. Fostes surdos às misérias alheias e sossobrareis sem que uma lágrima caia sobre vós. Parai. Ainda é tempo. Que o arrependimento penetre vossos corações, que ele seja sincero, e Deus vos perdoará. Procurai o infeliz que não ousa lastimar, e que a miséria mata lentamente. E o pobre que tiverdes aliviado incluirá o vosso nome em suas preces. Abençoará a mão que talvez lhe tenha salvo a filha da fome que mata e da vergonha que desonra. Infeliz de vós que, se fordes surdos à sua voz, Deus vos disse, pela boca sagrada do Cristo, amai o teu irmão como a ti mesmo. Não vos deu a razão para julgardes o bem e o mal? Não vos deu um coração para vos compadecer dos vossos sofrimentos, dos sofrimentos dos vossos semelhantes? Não sentis que, abafando a consciência, abafai a voz do progresso e da caridade? Não sentis que apenas arrastai um corpo vazio, que nada bate mais em vosso peito, o que torna incerta a vossa marcha? Por que fugiste à luz e os vossos olhos se tornaram de carne? As trevas que vos cercam vos agitam e causam medo. Procurais, mas muito tarde, sair desta via que se esborrou aos vossos pés. O medo, que não podeis definir, vos torna supersticiosos. Fingis caridade, esperando resgatar a vida de egoísta. Dais o tostão que o medo vos arranca, mas Deus sabe o que vos leva a agir. Não podeis enganá-los. Vossa vida extinguir-se-á sem esperança, e não podeis prolongá-la por um só dia. Ela extinguir-se-á despeito de vossas riquezas, que vossos filhos ambicionam por antecipação, pois lhes deste o exemplo. Como vós, eles têm um amor único, o do ouro, único sonho de felicidade para eles. E quando soar esta hora de justiça,
tereis de comparecer perante o supremo juiz que tendes olvidado, tua filha. Muito impressionante essa comunicação. Ela tem muitos detalhes que eu gostaria de trabalhar com vocês. Não sei se alguém já fez algum comentário. Estou tentando ver aqui. A Flor ainda não colocou nada. Estou explicando a vocês. Nós estamos desde domingo, né? Domingo vocês viram que nós já estávamos durante o seminário, o Café Filosófico com o Cosme, e durante o seminário da noite nós estamos testando esse outro método de transmissão, que tem mais agilidades, né? Ela nos dá mais liberdades, mas a gente ainda está treinando aqui como é que trabalha com ele, tá, pessoal? Então peço a vocês aí que vocês perdoem as nossas falhas, porque a gente ainda está aprendendo com essa nova metodologia tá aqui, né? Enquanto vocês não fazem as observações, eu gostaria de fazer já algumas colocações que é interessante. Veja, ele começa dizendo assim: meu amigo, isso é falando para o pai, né? É a filha dele, porque essa moça era filha, esse espírito foi na última encarnação filha dele. Aí diz assim: meu amigo, não sabes que todo homem que segue a via do progresso tem sempre contra si a ignorância e a inveja? Prestem atenção nesse detalhe. Isso é muito importante. Quando a gente está tentando o nosso melhoramento, quando nós estamos tentando a nossa transformação, um dos aspectos que logo aparece é a questão da inveja e do ataque da ignorância. Ou seja, aqueles que desconhecem sempre tendem a não crer na nossa mudança. Eles tendem a achar que a nossa mudança não é real, é interessada. E tem pessoas que têm inveja. O que é inveja? Inveja é quando a gente acha que aquilo que o outro tem não é digno. É quando você acha que alguém conseguiu alguma coisa, mas não foi da maneira correta. É quando a gente desconfia. Invejar não é só querer o que o outro tem. Essa é uma das facetas da inveja. Isso é um fato. Mas outro aspecto da inveja é quando a gente acha que o que o outro tem, ele não é merecedor do que ele tem. Essa também é a inveja. E isso daí, todos nós somos vítimas. Quem quiser melhorar, saiba. Quando a gente tenta melhorar, a primeira coisa que nos acontece, todo o nosso esforço, a primeira coisa que nos acontece é a inveja. E é impressionante porque no mundo dos espíritos permanecem. Aquilo que é o vício que mais caracteriza os espíritos imperfeitos é a inveja. Os espíritos imperfeitos, eles nos invejam. Por quê? Porque tudo que eles gostariam era de estar encarnado. Então, eles ficam sempre a nos invejar. Tem um texto da Revista Espírita chamado A Educação de um Espírito. Creio que o título seria esse. A Educação de um Espírito. O que é que acontece nesse texto? O espírito ataca uma família, impede a médium de prosseguir suas tarefas, e quando pergunta a ele por quê? Por que ele não vai atacar alguém que lhe fez mal? Ele diz: não, porque eu tenho inveja. Na segunda parte do Livro dos Espíritos está lá, entre os vícios que caracterizam os espíritos, aquele que mais chama a atenção é a inveja. Por quê? Porque os espíritos ficam, em vez de ficar, os espíritos imperfeitos, em vez de ficar buscando o seu progresso, eles ficam olhando o que o outro faz. Essa questão da gente perder tempo observando o que o outro faz, como é a vida do outro, esse momento em que a gente fica em busca da vida das celebridades, de saber o que é que as pessoas fazem, esses programas que mostram
pessoas vivendo dentro de casa e a gente olhando como é que elas vivem. Isso aí é treino para o nosso sofrimento no mundo dos espíritos. Porque no mundo dos espíritos, o que é que a gente vai fazer a não ser ficar invejando a vida alheia? Se eu nunca quis buscar o meu progresso, né? Se eu nunca quis buscar a minha transformação moral. Então, a transformação, quem deseja, sempre vai mudar, sempre vai ter que enfrentar essa questão da inveja. E, ao mesmo tempo, a Cleonice aqui está fazendo um comentário, né? Não acreditam na nossa transformação e por isso somos perseguidos. E aí esse texto, quando o Espírito fala isso, o que ele está querendo dizer é que a gente não fique preocupado com a inveja, porque sempre teremos. Então, não fique preocupado não, porque todo aquele que quer se transformar, alguém vai falar. E você tem que escolher o que é que você vai fazer. Se você vai dar atenção àquele que lhe inveja, que lhe deseja até o mal, ou se você vai seguir no bom caminho. Essa é que é a escolha que a gente tem que fazer. Agora, não dá para impedir a inveja no nosso planeta. E outra coisa que a gente tem que lutar é contra a ignorância. Por quê? A primeira coisa que nós temos que admitir, quem quiser melhorar, é as próprias imperfeições. É dizer que não sabe, é dizer que tem dificuldades. Quando nós aceitamos as nossas limitações, quando nós aceitamos que que temos dificuldades, que queremos nos melhorar, nos transformar, então você vai ter que dizer, olha, eu ignoro algumas coisas, mas eu quero conhecer, assumir. Esse é o processo de autoconhecimento. Olhar seus limites, o seu alcance, para buscar a transformação. É assim que se dá. Então, esse espírito já alerta ao pai, porque essa comunicação foi dirigida ao pai dela, assim, olha, meu pai, não se preocupe, inveja e ignorância vão lhe atacar. Mas ela continua, a inveja é poeira levantada por vossos passos. Que metáfora, o Kardec colocou em itálico. A inveja é poeira levantada por vossos passos. Se você tentar melhorar, a inveja chega. As pessoas desconfiam. Aí a gente só tem que escolher, repito, essa ênfase nesse texto inicial é isso. Olha aí a Flor está colocando, é maravilhoso isso. Ó. A frase, a inveja é poeira levantada por vossos passos. Olha a poesia da frase. Quando nós caminhamos, quando nós progredimos, a inveja nos cerca. Obviamente que nós estamos falando de um mundo de provas e expiações. Continuando, o Espírito diz, vossas ideias revoltam certos homens porque não compreendem ou abafam no orgulho o clamor da consciência que lhes clama. Aquilo que repeles, teu juízo lembrará um dia. É a mão que Deus te oferece para te retirar do lodaçal onde te lançaram as paixões. Então ele está dizendo que aquele que quer progredir, repito que a filha está falando para o pai. Está dizendo assim, olha, meu pai, as vossas ideias revoltam certos homens. Certas pessoas não aceitam que você queira mudar, que você queira se transformar. Porque não compreendem ou abafam o clamor da consciência. Isso é muito importante, gente. Não tem que entender isso. O que é que o Espírito está dizendo e como é que ela está falando para o pai, mas o que é que serve para nós? A consciência, ela é o chamado, é onde os bons espíritos, é na voz da consciência que os espíritos falam. Mas tanto eu posso ouvir os maus espíritos quanto os bons espíritos. Só que os bons espíritos sempre têm acesso à nossa consciência. Eles sempre podem ecoar na nossa consciência. O anjo da guarda fala na voz da consciência. É lá que ele ecoa um chamamento dizendo: acorde. Não é isso que é para você fazer.
Não é esse o caminho. É na voz da consciência. Isso tem que ficar muito claro. O que é que a gente faz? A gente abafa a voz da consciência. Nós abafamos. A gente prefere não escutar, porque a voz fica lá dizendo: é isso que você quer mesmo? É isso que você vai fazer? E a gente faz o quê? Abafa. A gente não quer ouvir a voz da consciência. Por isso que ele está dizendo que a gente prefere, não te lançam as paixões, deixa eu ver aqui, porque não compreendem ou abafam no orgulho o clamor da consciência. Então, lembremos sempre disso. A nossa consciência, onde o anjo da guarda atua em nós, é a voz de Deus nos chamando. Veja que ele vai dizer isso, ó. Aquilo é a mão de Deus que te oferece para retirar do lodaçal que te lançaram as paixões. Quando a gente está indo pelas paixões, aí aqui eu lembro de Agostinho, né? O que é que Agostinho diz? Agostinho diz assim, ó. Ele recebeu bons ensinamentos da mãe na primeira fase da infância. A mãe sempre lhe mostrou o que era certo ou errado. E ele diz: eu só não fui mais longe, porque quando eu ia bem distante, eu lembrava da voz da minha mãe. O que é essa voz da mãe dele lembrando? Era a consciência dele, utilizando a voz da mãe para dizer: olha, você está indo longe demais. Era o freio, é a voz de Deus. Então, quando você está em casa, você está escutando, eu estou vendo aqui que nós temos uma grande quantidade de pessoas nos assistindo agora, né? Nós estamos com dois grupos, né, paralelos ocorrendo. Para quem está nos ouvindo agora, eu queria lembrar, quando essa voz na consciência, você ouvir dizendo assim, olha, pare um pouco, escute essa voz. Quando essa voz disser para você assim, olha, não faça isso. Às vezes ela diz assim, ó, cale, não ligue. Agora ela fala mais modernamente, né? Não ligue para essa pessoa. Não vá assistir isso que vai lhe fazer mal. Não diga isso. Controle os seus impulsos. Escute. Escute a voz da consciência. O Eduardo diz, muitas vezes fingimos não ouvir para não sairmos da comodidade dos vícios. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não quer saber. Mas Deus sempre está lá nos chamando. Isso é um fato. Então, por isso que todos somos médiuns. Por quê? Porque todos nós podemos ouvir os anjos da guarda na nossa consciência. Todos. A voz da consciência é onde Deus nos chama para tirar do lodaçal das paixões. Outro exemplo de voz da consciência. Vocês lembram lá na parábola do bom samaritano? Não, parábola do filho pródigo? Quando o filho pródigo faz aquele caminho todo, e aí ele pede a parte dele da herança, que cabia, e ele vai bem longe, e depois ele retorna quando ele está numa situação bem abjeta, numa situação bem difícil, ele lembra assim, na casa do meu pai, ele lembrando da casa do pai dele, nem os porcos comiam essas bolotas lá que ele estava comendo. A condição dele era muito ruim. Então, esse pensamento que vem na voz da consciência dele é Deus querendo tirá-lo do lodaçal. E o que é que ele faz? Ele retorna para a casa do pai. E é recebido de braços abertos. Ao mesmo tempo, ao lado do pai tinha ficado um outro filho, que não foi embora, ficou o tempo inteiro e fica muito chateado. Por quê? Porque ele viu o pai dele fazendo uma festa para o retorno do filho pródigo. E esse filho que ficou, que sempre honrou, que sempre esteve ao lado do pai, ele é o sinônimo da inveja. Porque ele estava lá, não porque ele amava o pai, mas porque ele esperava algo. Ele é a inveja em pessoa. Mas vamos seguir aqui, que não é
esse o objetivo agora, né? A gente analisar, depois a gente faz uma análise psicológica aí do filho pródigo. Mas vamos continuar aqui, quando ele diz assim, eu queria falar da voz que domina, né? Escuta por um instante a voz da razão. Ele chama, né? O Espírito chama para que aquele pai escute a razão. A razão, ela é nosso melhor instrumento para que a gente possa sair das situações que a gente se encontra. Quando nós estamos tomados pelas paixões, para você sair das paixões, a única ferramenta que tem é o uso da razão. A razão é o único instrumento que nos faz sair dessa situação. Por quê? Você tem que colocar, você tem que pesar assim. Será que isso que eu estou fazendo vai me trazer felicidade? Será que essa decisão que eu estou tomando é a melhor decisão? Vai dar frutos? Para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar a ferramenta da razão. Lógico que a razão não é completa. Ela não dá conta de tudo. A razão não consegue dar conta de toda a dimensão do espírito humano. Não dá mesmo. Mas sem ela, a gente nem começa. A gente nunca pode, mesmo sabendo que a razão tem limites, eu nunca posso abandonar o uso da razão. Porque até para eu entender que a razão tem limite, tem que ser através de um processo racional. Eu tenho que pensar e refletir. Então, vai tomar uma decisão, reflita. É útil? Vai me fazer bem? Vai causar mal a alguém que está do meu lado? Eu tenho que usar esses critérios de análise. E usando esses critérios de análise, eu tenho que conseguir fazer escolhas melhores. Como é que eu faço para escolher melhor? Usando a razão. A consciência me chama. Mas eu tenho que usar a razão porque as paixões me arrastam. As paixões é mais forte. E existe uma razão adoecida, que é quando a gente faz alguma coisa errada, está fazendo alguma coisa errada, e a gente encontra justificativas para continuar fazendo. Aí você fica procurando uma razão para dizer assim, eu estou certo. É uma razão adoecida pelo orgulho. Quando a gente fica dizendo, não, eu estou certo, é por isso que eu estou fazendo desse jeito. É porque eu estou certo. Essa é a razão adoecida. Mas a gente sempre tem que usar a razão. Qual é a estratégia? Utilize exemplos de pessoas que conseguiram vencer. Essa é a melhor ferramenta, o uso dos exemplos. Mas se você não quer errar, use Jesus como modelo e guia. Pense, lógico, nós estamos falando para aquele grupo que quer progredir, né? Nós estamos trabalhando com esse grupo, o grupo que quer progredir. Quando você for tomar uma decisão, pense, Jesus agiria dessa maneira? Se você achar que Jesus agiria dessa maneira, faça. Use esse critério. Isso é o uso da razão. Depois ele diz assim, ó, pensa que vives no século do dinheiro, né? Onde o ter, né, o ex, o agora, domina. Que o amor às riquezas te resseca o coração, carregando a consciência de muitas faltas e muitos crimes que serão confessados. Então ele vai dizendo que o nosso apego às questões materiais, o nosso apego a esse século, que é um século da matéria, que é o século realmente dedicado à posse, ao apego, ao ter, faz com que o nosso coração, a nossa consciência fique cheia de crimes, como ele coloca ali, né? A consciência de muitas... O amor às riquezas resseca o coração, carrega as consciências de muitas faltas e mesmo de crimes que serão confessados numa outra existência, né? Numa outra vida, quando pudermos ser cobrados, né? Quando seremos cobrados, pudermos não, quando seremos cobrados. Mas vejam bem aqui o que é que está acontecendo, o que é que ele está dizendo, né? O Espírito está orientando, né?
O Rafael faz um comentário. Podemos agir também pedindo sugestões ao nosso anjo. Com certeza, tem que pedir sugestão ao nosso anjo da guarda. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Amor às riquezas está ressecando o nosso coração? Será que a gente está muito mais interessado na posse? Será que é isso que está nos dominando? Então, você tem esse ponto. Outra questão que ele chama a atenção. Será que nós não estamos com muitas faltas e até alguns crimes? Aí aqui a gente vai falar sobre o que a gente discutiu na live domingo, né, com o Cosme, sobre a questão da moral, né? Moral é aquilo que a gente faz mesmo quando ninguém está vendo. Essa é a moral. Eu não preciso dos olhos das pessoas para controlar o meu proceder. Porque esse daí, quando a gente age assim, eu sou bem correto, porque está todo mundo olhando. Isso não é virtude. Moral é quando eu vou agir independente de estar olhando ou não. É uma escolha que eu me imponho, porque eu digo, eu sou um ser humano, e como ser humano, eu ajo assim, tendo ou não observadores. Lógico que eu estou falando do ponto de vista dos encarnados, né? Tendo ou não observadores, eu vou agir dessa forma. Isso é moral. Não precisa de plateia. As leis morais, aquelas que a gente coloca, né? Como Lázaro diz que não tem plateia, né? As nossas decisões, aquilo que a gente toma lá, são decisões do íntimo, só a consciência sabe. Então essa é a moral. Depois ele diz assim, homens sem fé, que vos dizeis hábeis, vossa habilidade vos levará ao naufrágio, nenhuma ajuda vos será oferecida. Fostes surdos às misérias alheias, e só sobrareis sem que uma lágrima caia sobre vós. Olha essa questão. Homem sem fé. Ele chama a atenção disso. As suas habilidades, né, que ele fala, esses homens sem fé vos dizeis hábeis. Mas esta habilidade levará ao naufrágio. Nós nos perderemos sem a fé. Aí a pessoa vai perguntar assim, Cícero, mas e aí, essa questão da fé? Por que ele está falando sobre a fé? Né? Assim, parece que quem não tem fé está perdido. O que é que acontece, né? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem que entender bem o proceder, porque a fé determina o nosso proceder. Se eu tenho fé em Deus, é muito interessante isso. Olha, Jesus chama Deus de Pai. E às vezes a gente pensa assim, que é só uma forma de chamar, né? E eu sempre digo, né, aqueles que estudam os evangelhos falam, né, que ele não só chama de pai, ele chama de Abba, seria paizinho, né, painho. A expressão Abba, que Jesus se refere a Deus, é como as crianças chamam um pai. É uma linguagem quase infantil, de criança mesmo. O que isso quer dizer? Parece, é pai. Não é só pai. É que se Deus é pai e somos todos filhos de Deus, logo somos todos irmãos. Se somos todos filhos do mesmo pai, somos todos irmãos, todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Logo, ninguém é melhor do que ninguém. Se somos todos irmãos,
não poderíamos deixar um outro irmão sofrer, porque nós não faríamos isso com os nossos irmãos. Isso também dentro de uma família mais ou menos funcional, né? Nós não deixaríamos um irmão sofrer. Somos todos filhos de Deus. Temos que ter uns pelos outros esse amor fraterno. Desejar o outro o bem. E aí, quando eu tiro essa fé em Deus, eu digo assim, somos filhos do acaso, é apenas matéria. Essa postura me dá o direito de ser indiferente com o outro. Porque veja, o que a gente faz quando uma cadeira está quebrada? Quando não dá mais para consertar aquela cadeira ali, né? Poxa, perdeu, quebrou a perna, não dá mais. O que eu faço? Jogo fora. Por que eu jogo fora? Porque é um objeto, é só matéria. Quando a gente começa a não ter fé em Deus, ver no outro uma centelha divina, porque cada encarnado tem uma centelha divina que é animada por Deus. Deus fez este ser e eu vou jogar fora? Eu vou dizer que ele não tem futuro, que ele não tem jeito? Olha, com a fé em Deus, se eu tenho fé em Deus, eu tenho que ver essa potencialidade no outro. Me espanta muito o discurso que tem assim tornado muito comum das pessoas agredindo uns aos outros verbalmente. Eu estou falando dos espíritas, tá? Não posso falar sobre outro nicho, não. Um espírita nunca pode, se ele compreendeu a doutrina, ele nunca pode ser agressivo com o outro. Ou então, ele já sabe que dentro daquele lema, fora da caridade não há salvação, ele já está fora. Porque um dos aspectos da caridade é a indulgência. Se ele não é indulgente, logo ele não está conseguindo esse aspecto fundamental da doutrina espírita, que é a salvação, que é o objetivo final. O Eduardo pergunta, será que estamos nos deixando levar pela natureza animal em detrimento da natureza espiritual? Essa é a pergunta individual, né, Eduardo? É porque essas perguntas que você está colocando, a gente faz em primeira pessoa. Será que eu estou deixando a minha natureza animal tomar conta de mim? Essa é uma pergunta sempre em primeira pessoa. Não dá para a gente colocar de uma forma global. E ele continua, se somos filhos do mesmo Deus, não podemos conceber que o sofrimento do outro nos seja indiferente. É uma afirmação, exatamente. Deixa eu ir aqui. Ele continua dizendo, a Fátima Soares. Fátima Soares tem acompanhado as transmissões, né, Fátima? Obrigado aí. Estava aqui refletindo, será que cada conflito existe uma razão? Todo mundo acha que é dono da razão, é dono da verdade, sabe, Fátima? Todo mundo acha isso mesmo, assim. Não, eu é que sei mais. Essa é a grande questão. Por isso que nós precisamos admitir que a nossa razão é falha, que nós estamos aqui em busca do aprendizado. E na prece de hoje, né, a gente fez essa questão. O que é que eu posso aprender com o outro? Eu não posso já começar partindo do pressuposto de que eu sei tudo. Aí não dá. Então a gente tem que se desarmar e aprender com todas as situações. É esse o passo. Tem mais uma colocação? A Flor está colocando todo mundo aqui para... Cícero, é o Roger, né? Meu amigo Roger. Um abraço, Roger. Cícero, seguindo as orientações que você falou, ao final do dia colocar os positivos e negativos. Essa é a orientação de Santo Agostinho, né? E fazer perguntas aos meus anjos está dando certo. Vem sempre orientações de como me comportar nas situações diversas da minha vida. Aí ele agradece. Essa é uma colocação. É justamente isso aí que tem que ser feito, sabe, Roger? Ao final do dia,
colocar os pontos positivos, negativos, perguntar onde pode melhorar nos pontos negativos e fortalecer os pontos positivos. Esse é o balanço moral que todo mundo tem que estar fazendo, né? E eu aconselho que você escreva, faça uma anotação no celular, deixe guardado lá, para que você possa ir observando depois. Olha, eu tinha esse comportamento, agora eu já estou mais ou menos assim. Isso é importante, sabe? Anotar. Vale muito a pena anotar para poder a gente depois ir comparando. Balanço moral é fundamental para o nosso crescimento, tá? Então ele vai dizer assim, ó, o Espírito, né, continua dizendo assim, ó, fostes surdos às misérias alheias, né, e deixaram sobrareis sem que lágrimas caia sobre vós. Isso é importante, né, quando ele diz assim, a gente não está nem aí com as misérias alheias. O outro, né, se acaba do lado, né, se arruína, está chorando do nosso lado, eu estou tranquilo, tudo bem. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia que está mudando tudo, né? O que é que está acontecendo? A gente vai ter que dar uma transformada aí no nosso proceder, vai ter que dar uma modificada no modo como a gente vai agir. E aí continua o Espírito dizendo assim, parai, ainda é tempo, que o arrependimento penetre vossos corações, que ele seja sincero e Deus vos perdoará. Esse é o chamado ao arrependimento. Amigos, nós temos que aproveitar agora. Existem, lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, né? Na quarta parte, das penas e felicidades futuras, ele pergunta assim, qual é a consequência do arrependimento para a vida espiritual? Todo espírito, tá? Desencarnado. Quando eu falo espírito, estamos falando de desencarnados. Os homens são os espíritos encarnados. Todo espírito que se arrepende, ele pede uma nova encarnação. Todo espírito que se arrepende. Para quê? Para diminuir suas faltas, diminuir seus débitos. Esse é o espírito arrependido. Aí ele pergunta assim, qual a consequência do arrependimento para os homens? Aí ele diz, progresso, dando tempo à reparação, progresso espiritual. Se eu ainda conseguir reparar, né, tudo que eu tenho, progresso espiritual. Então, se a gente se arrepender agora e modificarmos-nos agora, reparando os erros cometidos, nós iremos progredir, nós iremos desencarnar e sermos muito mais felizes, sem essa carga de sofrimento, sem a carga de dor, sem a carga de peso. Então nós temos que procurar agora o arrependimento, modificar-se agora. Não vamos deixar para ir para o mundo dos espíritos, porque é muito mais difícil o arrependimento no mundo dos espíritos. Vamos tentar fazer essa mudança, essa transformação agora. Então, por isso que o espírito, né, chama para o arrependimento, caso ele seja sincero. Para ele ser sincero tem que ter a mudança nos hábitos, a mudança no comportamento, a reparação. Aí ele diz, Deus vos perdoará. E aí o perdão de Deus é o que nos importa. Então vamos tentar buscar se arrepender agora, gente. O arrependimento é fundamental na doutrina espírita. Aí aqui ele faz aqui uma colocação, né? Procurai o infeliz que não ousa lastimar-se e que a miséria mata lentamente. E o pobre que tiverdes aliviado incluirá o vosso nome em suas preces. Esse aqui é um chamado que Vicente de Paulo também nos faz, não é? Gente, tem tanta gente que não se lastima, não ousa lastimar-se. É um outro público. Eu sei que é muito importante, por exemplo, a gente está num momento com muitas pessoas com vulnerabilidade. Então, tem muitos grupos distribuindo alimentos,
tem pessoas que estão distribuindo marmitas, né, no meio da rua. Maravilha, isso é fantástico, porque as pessoas estão em estado de vulnerabilidade. Mas ele chama a atenção para um outro grupo. Esse grupo a gente tem que estar muito atento. Olha, ele diz, né? Deixa eu ver. Procurai o infeliz que não ousa lastimar-se. Cada um de nós conhece aquela pessoa que está ali, que às vezes nem fala, mas está num sofrimento tão grande. Mas ele não ousa lastimar-se. A gente tem que estar atento. Tem que estar atento. A Clara está dizendo assim, boa noite, Clara. Acho que os acontecimentos que estamos vivendo é para que possamos crescer como seres humanos para amar o próximo e venha a nós nessas palavras da Revista Espírita. Sim, mas é só, eu sempre amplio, né, Clara? Esse acontecimento e todos os acontecimentos na Terra nos apontam que o amor ao próximo é o melhor. Só que esse nos causa impacto porque ele aproxima a morte de nós. A gente não sabe quem é o próximo que vai morrer, aí a gente faz uma reflexão. A Kátia está dizendo, aqui podemos ver um alerta e conselhos aos homens sem fé, que vos dizeis hábeis, vossa habilidade vos levará ao naufrágio. Nenhuma ajuda vos será oferecida. Parai, ainda é tempo, que o arrependimento penetre os vossos corações, que ele seja sincero e Deus os perdoará. Né? Então, é o alerta que ele está fazendo. Exatamente, Kátia. Esse lembrete. E aí, homem sem fé é a maioria de nós, né? Que nós não temos a fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Depois ele vai dizendo assim, ele fala dessas pessoas que incluirá o vosso nome em suas preces, né? As pessoas abençoará a mão que talvez ele tenha salvo a filha da fome que mata e da vergonha que desonra. Então vejam, tem pessoas que não são pedintes, mas que passam necessidades. E nós temos que emancipar as pessoas. Observemos do nosso lado quem é que está precisando de apoio, de amparo, e se cada um de nós puder fazer alguma coisa. Vocês sabem como é a nossa metodologia de trabalho aqui no CEAL, né? Quando a gente sabe que tem alguém que está precisando, a gente se junta, dá um jeito e faz. Basta que alguém diga para nós isso. Olha, tem uma situação X ou Y ocorrendo e aí a gente faz. Então vamos ficar atentos, gente. Vamos ficar atentos. Porque às vezes a gente fica tanto assim, poxa vida, eu queria distribuir alimento, queria fazer isso. Se você pode, vamos lá fazer. Mas se não pode, vamos ficar atento. Quem é que está passando necessidade? Quem é que está precisando de amparo? E aí a gente observando, a gente vai encontrar maneiras de ajudar. Depois ele vai dizer, Deus vos disse pela boca sagrada do Cristo, amai teu irmão como a ti mesmo. Não vos deu a razão para julgardes o bem e o mal? Não vos deu coração para vos compadecerdes dos sofrimentos dos vossos semelhantes? Então ele está dizendo, né, Jesus já nos ensinou a lei do amor ao próximo, que é uma lei divina, e agora a gente já sabe disso, é uma lei, amar ao próximo. Então aí ele começa a fazer algumas perguntas, né? Ama teu irmão como a ti mesmo. Não vos deu a razão para julgardes o bem e o mal? Então a gente já sabe pela razão. Como é que eu vou saber? Eu quero para mim? Se eu não quero para mim, então eu não posso fazer para o outro. É o uso da razão. Eu quero isso para mim? Eu gostaria que fizesse isso que eu estou fazendo comigo. Quando eu estou comentando da vida de uma outra pessoa, eu gostaria que as pessoas estivessem comentando da minha vida? Não. Logo, eu não devo comentar da vida do outro. Não faz sentido. Isso é o uso da razão. Aí ele diz assim, além da razão, porque a razão não é suficiente para responder tudo, não vos deu um coração para vos compadecerdes? A gente, quando olha alguém sofrendo, a gente não é tomado por esta dor? Então, olha, o uso da razão, o uso dos sentimentos, não pode ser só um, nem pode ser só o outro. É usar todas as ferramentas que a gente tem. Não sentis que abafando a consciência, abafais a voz do progresso e da caridade? Não sentis que apenas arrastais um corpo vazio? Aí aqui é onde a coisa chega.
Aqui é onde eu queria que essa parte a chave disso daqui, ó. Tire a razão, tire a consciência, tire os sentimentos. O que é que a gente é? Um corpo vazio. O nosso espírito está adormecido. As virtudes não nascem em nós. Não aquece a nossa alma. Nós temos que desenvolver, meus amigos, o espírito que está em nós. Porque senão, como falou o Eduardo lá naquela proposta, fica aquela ideia de que somos apenas a nossa natureza animal. A gente fica com esse vazio na alma. Ninguém tem, é como se não tivesse nada dentro de nós. Você olha assim, o que eu sou de fato? O que é esse eu profundo que eu carrego em mim? Aí a gente vai, fecha os olhos e não tem nada. Só tem, como diz o Espírito, é só um corpo vazio. Por quê? Como é que se desenvolve o Espírito? Não é se desenvolve, né? Porque o Espírito já está pronto. Deus já nos deu pronto. A gente faz é progredir. Como é que a gente progride? Como é que a gente vai progredir? Com esse tipo de situação. Usando a razão. Com o nosso coração nos identificando com o outro. Através do sentimento. Eu vejo o outro sofrendo. Eu me sinto no lugar dele. Eu me coloco no lugar dele. Isso vai fazendo com que o nosso espírito comece a ficar maior do que o corpo físico. Lógico que tudo que eu estou dizendo, eu sei que o pessoal aqui, o pessoal da revista sabe que a gente já está fazendo, estudando, estou falando de metáforas, é porque esse texto, ele parece os textos do Evangelho. Então eu estou analisando como analiso nas reuniões de tratamento espiritual, porque esse texto propõe. Mas veja, ele está fazendo uma questão para nós, dizendo isso, ó, desenvolva as potencialidades da alma. Eu vi um vídeo que eu achei muito, muito legal, que era uma câmera que filmava por dentro, assim, uma semente para virar uma planta. Aí ficava uma camada de terra sobre a semente e a gente ficava vendo o trabalho daquela semente debaixo daquela terra para brotar o primeiro, né, o primeiro raminho da raiz lá para sair. O esforço para sair de dentro da terra, que ela tinha que ir empurrando as pedras que estavam embaixo dela ali, uma força, até que ela sai da terra, daquele primeiro olhinho ali que sai, vai virar o caule que vai crescer. Mas o esforço que ela faz para brotar era imenso. O nosso espírito, para brotar dessa camada que é a terra, é imenso, mas eu vou ter que usar isso aqui. Ou então eu vou ficar me sentindo esse corpo vazio, sendo arrastado. Eu preciso fazer esse tipo de esforço. O uso da razão, me identificar com o outro, essa questão do plano dos sentimentos, não abafar a minha consciência, não, a dor alheia tem que me afetar. Isso tudo é que desenvolve a potencialidade do Espírito que tem em nós. Que nada bate mais em vosso peito, o que torna incerta a vossa marcha, né? Então, isso aqui é o que é que nos faz caminhar, por que é que a gente acorda de manhã, qual é o nosso objetivo, por que é que a gente está progredindo. Então, veja as perguntas que esse Espírito faz, é de uma lucidez absurda. Por isso que o Kardec publicou. É uma lucidez, são perguntas que a gente devia estar... Quando eu coloquei hoje em todos os grupos, coloquei no grupo de tratamento espiritual, disse, gente, leia. Coloquei no grupo de formação mediúnica e disse, leia, vamos ler, vamos meditar sobre isso. Essa ideia do corpo vazio, o que é que nos faz acordar de manhã? Qual é o objetivo? Esse texto é sobre o objetivo da existência, sobre o sentido da vida. Nós temos que fazer isso acontecer.
E, de novo, repito, para que ele não esqueça. Estou repetindo que é para a gente saber. Olha o sentido da existência que ele colocou lá. Desenvolver a razão, o coração, as potencialidades do coração. Não deixar a consciência se abafar. Tudo isso é trabalho do espírito. Desenvolver a inteligência, desenvolver os sentimentos. Porque fugiste à luz e os vossos olhos se tornaram de carne. As trevas que vos cercam vos agitam e causam medo. Aqui ele está dizendo, ó, a gente fugiu à luz, essa questão do espírito, e agora o que a gente só tem? Só tem a visão material. A gente não vê além disso. A gente só tem essa visão aqui, material. Porque fugiste à luz e os vossos olhos se tornaram de carne. As trevas que vos cercam vos agitam e causam medo. Então a gente está... Olha a metáfora. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, olha, para a gente é tudo tão inseguro. Será que a gente vai morrer? O que é que vai acontecer? A gente tem tantos medos, são tantos os medos que nos dominam, que a gente agora está aqui preocupado com esses medos. Só que esse medo tem uma consequência. Deixa eu ver aqui. Opa, tentando. Esse medo tem uma consequência, que ele vai dizer aqui, ó. Procurais, mas muito tarde sair desta via que se esbocou aos vossos pés. O medo que não podes definir vos torna supersticiosos. Então nós estamos, muito dominados pelas superstições. A gente tem estudado nos nossos grupos mediúnicos as mensagens que têm vindo do mundo dos espíritos são sempre não, umas que a gente viu, uma grande parte, sempre trabalhando com medo, como se o mal tivesse ocorrendo, como se fosse espíritos maus que coordenam as coisas. Gente, Deus é bom. Nós não podemos nos entregar às superstições. Nós não podemos nos entregar ao desânimo, achar que esse momento que nós estamos passando está acontecendo porque os maus espíritos estão organizando tudo. Isso é superstição. E quando nós somos tomados por superstição, o que é que ocorre? Isso aqui, ó. Fingis caridade, esperando resgatar a vida de egoísta. Daí dais o tostão que o medo vos arranca, mas Deus sabe o que vos leva a agir. Olha o impacto dessa frase. Como nós não temos fé em Deus, como nós somos supersticiosos, aí a gente está com medo, aí começa a fazer as coisas. Eu estou contribuindo, estou fazendo, mas por quê? Porque eu estou com medo. Olha o que é que ele diz depois, ó. Fingis caridade, esperando resgatar a vida de egoísta. Dá-lhe um tostão. Ele não nega, mas o Espírito não nega. E esse tostão é feito porque o medo arranca. Dá-lhe o tostão porque o medo vos arranca. Mas Deus sabe o que vos leva a agir. Não podeis enganá-lo. Pronto. Deus sabe o que nos move, qual é o móvel das nossas ações. Esse texto, quando eu li hoje, eu fiquei... Li hoje, né? Domingo, eu acho. Não lembro agora, que era para escolher o tema. A gente sempre está escolhendo para preparar o tema. O mês de abril. Esse mês de abril tem muitas dissertações. É um mês com muitas dissertações. É impactante o que ele está dizendo. É impactante. Se a gente está fazendo isso por medo, porque olha, eu não quero morrer, Senhor, então eu estou fazendo isso por conta disso. Deus do céu. É o tostão, como ele usa, que o medo vos arranca. Mas Deus sabe o que nos leva a agir. Esse texto é muito forte. Que pena que esse espírito depois não escreveu mais. Esse médium não era um médium oficial. Eu acho que o Kardec teria colocado muito mais textos dele. Mas a gente depois vai colocar aqui, Aí o Eduardo
fala sobre o vazio que ele, como professor, já encontrou até em crianças, né? E aí a gente sabe, como a gente não estuda, as crianças não têm acesso a essa questão do espírito, fica esse vazio que nós estamos vendo as crianças, essa onda de suicídio entre jovens, é um dos aspectos do egoísmo mais latente, né? Do egoísmo no sentido de vazio existencial, como eu só penso em mim, e esse pensar em mim nunca pode ser satisfeito. É impressionante isso, né? Eu pensar só em mim nunca gera satisfação. Então é o egoísmo que está nos levando a essa onda. O egoísmo, o materialismo está nos levando a essa onda de suicídio. O materialismo leva ao egoísmo e o egoísmo leva a onda de suicídios. E agora chegou entre crianças e jovens, e a nossa sociedade vai ter que começar a repensar as suas práticas. Depois ele diz assim: vossa vida extinguir-se-á sem esperança, e não podeis prolongá-la por um só dia. Ela extinguir-se-á a despeito de vossas riquezas, que vossos filhos ambicionam por antecipação, pois lhe destes o exemplo. É tanta posse, tanta coisa que você está tendo, sua vida vai se extinguir. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas vai. Essas posses não vão lhe garantir nada. E ele ainda diz mais: seus filhos já ambicionam o que é seu. Por quê? Porque foi isso que você deu de exemplo, a ambição. Então, ele está dizendo isso. Não podemos prolongar a vida. Por mais que a gente se esforce, a gente não vai viver eternamente, a gente vai passar pela experiência da morte. Fato. Depois ele continua: como vós, eles têm um único amor, o do ouro, o único sonho de felicidade para eles. Então, aqui, o que foi que você deixou depois dessa sua vida ambiciosa? O que foi que você colocou? A mesma coisa. Deixou apenas, deu os mesmos exemplos. E quando soar esta hora da justiça, tereis de comparecer perante o Supremo Juiz que tendes esquecido. E aí a gente está aqui, ele faz uma colocação muito forte. Uma hora a gente vai ter que responder pelos nossos atos. A gente vai estar diante do Supremo Juiz, no tribunal da consciência, quando a nossa consciência vai nos dizer tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Porque a gente vai ter que responder a Deus por tudo aquilo que fez, por tudo aquilo que deixou de fazer. Esse será o momento onde nós vamos ter que fazer as nossas escolhas, né? E vamos ter que prestar contas. Todos. Não tem como evitar isso. Então, esse texto, aqui o Eduardo coloca: o domínio do maravilhoso e do sobrenatural nos cega. É uma pergunta, nos cega, né? Vamos pensar que Deus é maravilhoso, justo e bom. O mal é um acidente de percurso, uma escolha nossa. Só Deus é eterno. Exatamente, só Deus é eterno. Mas aí aquilo que eu ia fazer agora para o final é que é assim, vejam, a assinatura. Tua filha, recebida em casa. A pessoa recebeu essa comunicação em casa, tem escrito tua filha. Veja como é que o Kardec poderá saber se essa é a filha desse homem. Por esse texto aqui, você não tem nada que possa identificar. Olha aqui, alguma coisa. Não tem nada. E mesmo assim, esse homem recebeu em casa, era filha dele. Então ele conhece a linguagem da filha. Ele poderia estar imitando. Vocês concordam? Vocês estão percebendo o que eu estou querendo fazer a colocação? Porque é o pai dela. Então, o critério de identidade. Ele poderia escrever sei lá, vamos pensar que ela chamasse de paizinho. Aí ele colocou lá, paizinho. Você poderia dizer assim, mas é o pai dela, ela sabia. O pai era o médium. Aqui, meus amigos, o que importa para esse tipo de comunicação aqui, não importa o critério de identidade.
é aqui a profundidade das ideias. Esse texto é sensacional, seja qual for a fonte. Não importa a fonte aqui. Porque a gente sempre vai... O Kardec não vai desconfiar porque ele conhece a pessoa e sabe que a pessoa não iria inventar. Eu estou querendo dizer para quem tá olhando de fora. A assinatura é tua filha, o pai é o médium. Todo mundo, como é que pode? Ora, lógico que pode. A filha está muito mais perto do pai do que de qualquer outro. De todos os médiuns lá, quem é que ela vai se aproximar mais? Lógico que é do pai. O pai é médium, ela quer falar com ele, mas aqui a análise é em cima da profundidade, do alcance das ideias. Todas as frases são boas, todas as frases levam a nossa reflexão profunda. Todas as frases desse texto são boas. É uma lição. É tanto que eu coloquei hoje lá para o grupo de formação mediúnica, eu passei esse texto e disse assim, olha, esse é um exemplo de dissertação, espírito familiar com profundidade. Isso daqui é um impacto real, porque aqui é o verdadeiro caráter das comunicações espíritas. O fenômeno espírita é esse texto aqui. Essa é uma comunicação séria? Pergunta o Régio. Totalmente. Esse aqui é um exemplo de comunicação séria, instrutiva, verdadeira. Isso daqui é o verdadeiro caráter das reuniões do fenômeno mediúnico, das comunicações com os espíritos. Por que é que os espíritos se comunicam conosco? É para nos ajudar a progredir. Para nos ajudar a progredir. O que é que importa para nós? O que importa é que a gente tenha uma noção assim, que parece que os espíritos se comunicam para que a gente receba notícias. É como se fosse um WhatsApp do além. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. O objetivo é nos fazer progredir. Essa comunicação aqui faz esse pai progredir, mas faz qualquer ser humano que leia esse texto. Eu peço que depois vocês leiam de novo, reflitam, meditem frase por frase. Qualquer um que lê esse texto vai progredir. Então, as comunicações as comunicações dos espíritos perderam muito esse objetivo chave daqui, porque ficou muito essa assim, da informação de como os espíritos estão do outro lado. E o problema não é como os espíritos estão do outro lado, é como nós estamos aqui. Essa é uma inversão que a gente está dando muito forte, é tanto que quando se associa o espiritismo, associa muito o espiritismo a as mensagens que são recebidas, as orientações que são vindas de lá. Não é esse o objetivo, gente. Faz parte, dar uma orientação, você saber, né, dizer como é que um parente, um amigo está, faz parte. Mas o objetivo mais importante é o nosso progresso. Aí a gente fica muito preocupado em saber como é que o familiar, o amigo, está do outro lado, não progride, não melhora, desencarna e não vai ter o acesso que você tinha, que tanto desejou. Aí você tem aquela vontade assim de reencontrar um parente querido e teve em vida várias e várias comunicações daquele parente querido, né? Ou teve por psicografia, alguma modalidade. Pronto. Só que eu nunca progredi. Aí quando eu desencarno, nem o direito de ter o acesso a esse parente eu tenho. Por quê? Porque eu não provoquei a mudança em mim que daria a possibilidade de eu ter acesso. Então, vejam, o objetivo das comunicações mediúnicas é nos fazer progredir. É o nosso progresso. Essa comunicação nos faz progredir. Eu queria muito que depois vocês lessem com carinho, com mais atenção, tirassem dúvida, deixassem as dúvidas aí na página, que a gente vai
tentar responder, porque nós já chegamos ao encerramento. Eu gostaria só de dar alguns avisos. Eu queria falar da reunião de amanhã. A Flor, você está com cartaz aí já da reunião de amanhã? Eu queria lembrar vocês que amanhã a reunião é às 20 horas, tá bom? É a reunião do tratamento espiritual, onde a gente vai orar pelos doentes, orar pelas famílias. Então, ela ocorre às 20 horas. O cartaz está no ponto, Flor, para que eu possa ver aqui qual é o tema. Aqui a Flor está colocando. Pronto, está aí o tema. Qual a importância do tratamento espiritual para o assistido? Olha aí como é legal o tema de amanhã. Que é assim: basta apenas eu receber um passe, basta apenas eu receber o tratamento magnético, é só fluídico, é só isso? Ou eu tenho que contribuir? Qual é o meu papel? Como é que eu vou agir? Então, amanhã, às 20 horas, das 20 horas até as 21h15, a gente faz um estudo. Depois do estudo, tem a aplicação do magnetismo à distância. Qual a importância do tratamento espiritual para os assistidos? Tudo bem? Então, é amanhã, 20 horas. Outra coisa que a gente está também aqui divulgando, né, Flor, é o nosso canal no YouTube. Coloque aí, Flor. Pronto, a Flor está colocando aqui gente, esse é o canal que a gente tem aqui do YouTube. Eu queria que vocês depois pudessem entrar e fizessem a inscrição. Tá vendo? Tem o nome ali, inscrito. Você consegue passar assim com o mouse, Flor, a parte onde está inscrito? Será que consegue? Mas vocês estão vendo ali, né? Pertinho Isso, ali a Flor já está ali mostrando. Ó, tá ali, está circulando. Ali onde tem as inscrições. Inscrevam-se, porque para que a gente possa transmitir direto desse canal, nós vamos precisar de 1.000 pessoas inscritas. Nós estamos longe dessas 1.000 pessoas ainda. Mas uma hora a gente vai ter. Se você quiser rever um tema, está ali, ó, o Café Filosófico de domingo. Quem está com saudade do CEAL, nós também temos ali o da amizade. Eu acho que o da amizade ainda não está não, né, Flor? Mas o Café Filosófico já está. Estou vendo o Café Filosófico da amizade, eu acho que ainda não foi. Mas tem aí as reuniões, e para quem não tem Facebook, é uma oportunidade, tá certo? Eu acho que o outro grupo já terminou, que eu já vi a Tiane por aqui, a Tiane é do outro grupo. Oba, obrigado, hein, Fátima? A Fátima já está dizendo que já fez a inscrição. Vamos fazer a nossa prece final de agradecimento para a gente encerrar essa reunião e amanhã o cartaz gera mais saudades, né, cara? A gente põe aí o cartaz de novo para o pessoal, para quem não conhece o CEAL, aqui a Kátia está dizendo que gera mais saudade. E aqui, ó, é a nossa reunião de sábado, a reunião de tratamento espiritual. Meu amigo Wagner, ali todo mundo, né? Quando a gente está todo mundo junto. Dá para ampliar um pouco, Flor, aí o cartaz, assim? Dá para ampliar? Esse aí, ó, acho que esse aí é o tamanho máximo. Tá aí, ó. Pronto, né? Olha aí, Kátia, para matar a saudade. Magda, a quem eu sempre peço para fazer as preces. Todo mundo está aí, né? É desse jeito que a gente se reúne. Vamos fazer nossa prece final de agradecimento? E amanhã, 20 horas, hein? A gente faz o tratamento espiritual à distância pelas famílias, e faz a prece pelas famílias e pelos doentes, tá bom? Quem está doente, ou quem tem uma pessoa que está doente, vamos orar, gente, porque está morrendo mais de 200, só de Covid está desencarnando mais de 200 pessoas, acho que já é o segundo ou terceiro dia com mais de 200 pessoas. Eu procuro não ver os números, mas eu sei que os números estão aumentando, né? Vamos orar por essas pessoas, pelas equipes médicas. Amanhã a gente faz essa prece, tá bom? Essa reunião com todo mundo.
Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos, Pai, a força necessária para resistirmos ao arrastamento do mal, a coragem para tomarmos novas e melhores atitudes. Dai-nos, Pai, a resignação para passarmos pelas provas felizes, sabendo que tudo é para o nosso melhoramento, e a paciência para esperar que tudo há de passar no teu tempo, não no nosso. Rogamos a Jesus, nosso modelo e guia, que derrame uma gota do seu bálsamo bendito sobre cada um de nós, curando-nos das dores físicas, alimentando a nossa alma. Ó Jesus, nós pedimos por todos os adoentados, por todos aqueles que sofrem nos hospitais. Lembramos dos entristecidos da alma. Ó Jesus, envolve a cada um com o bálsamo necessário para que possam suportar as provas que vivem. Abençoa as equipes médicas, a todos que estão trabalhando nesta pandemia. Pedimos pelas nossas autoridades, inspira-lhes a razão e o bom senso. Abençoa as nossas famílias, os nossos lares. Abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Enfim, Jesus, abençoa a humanidade que se encontra adoentada e carente de Ti. Através de Ti, Jesus, voltamos nosso olhar a Deus e mais uma vez dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa as nossas faltas, Pai. Tende compaixão de nós. Ampara-nos e nos protege de todo o mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muita paz a todos, meus amigos. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Peço um pouquinho de paciência com essa nossa mudança que a gente está fazendo no formato de transmissão. Nós estamos ainda aprendendo, tentando fazer o melhor para vocês, ter mais participação, mais interatividade. O CEAL, assim, cresceu muito do ponto de vista da interatividade, essa questão do virtual cresceu muito, muito mesmo. Assim, a gente está recebendo mensagens todos os dias. Domingo foi um dia maravilhoso, com seminário, com a nossa reunião com os amigos dos trabalhadores. Só gratidão. Então, vou dar meus boa noite de sempre, que eu adoro dar boa noite, né? Vocês sabem. Raquel está dando boa noite. Minha amiga Magda, que eu sei que está assistindo com o Erivaldo e com os cachorros. Um abraço, Magda. Tereza Neuma, boa noite. Boa noite, um abraço no Joá. Minha amiga Rose assistindo. Clara, um abraço, Clara. Um abraço nos seus filhos. Seu filho fez aniversário antes de ontem, eu acho. Um abraço para a pequena, para sua mãe. Amanhã vamos orar por ela, hein, Clara? A Kátia, um abraço. Kátia, boa noite. Abraço no Wellington. Estou vendo aqui a Fátima, que tá, acho que Fátima virou aqui uma das frequentadoras do CEAL virtual. Muito obrigado, Fátima. Boa noite, Roger. Tchau. Aurinês, muita paz. Boa noite. Denise, até amanhã, Denise. 20 horas amanhã, viu? Rafael aqui, muito obrigado, Rafael, pelo formato. A gente está aprendendo, a gente vai melhorar. Lenira também, outra trabalhadora, outra assistente virtual, já está sempre aqui conosco. Muito obrigado, Lenira. Ilter,
Boa noite, Hilton. Eu acho que é a primeira vez, não sei, mas se não for, eu acho que é a primeira vez. Boa noite, Hilton. Muito obrigado pela participação. Cleonice, muito obrigado. Boa noite, Cleonice. Vivi, boa noite. Abraço para o Renato, hein, Vivi? Abraço para a pequena também. Nena, boa noite. Edneuza, ela está assistindo mais, tem assistido bastante aqui conosco. Boa noite. Rafael está dando boa noite. A Magda, Eduardo, boa noite. Oi, Dora, tudo bem? Boa noite. Um abraço para todos, né, do Renascendo com Jesus. O André, boa noite. Mundinha também está sempre aqui conosco. Obrigado, obrigado. O novo formato a gente está tentando. E a Rosa Soares aqui também está dando boa noite. João Batista, boa noite. João Batista, acho que é a primeira vez, eu não sei aqui, eu não lembro do perfil. Mas se não for, muito obrigado aí por estar vindo outras vezes, tá? É isso. Olha, só se vocês forem de fora, digam de onde vocês são, tá? Para a gente mandar abraço para todas essas cidades. Se não forem de Fortaleza, coloca aí de onde é para a gente ir sabendo. Só coisa boa.